Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a sua telinha diretamente do centro da América do Sul, mais um Centralcast, trazendo mais um papo super interessante, conhecimento, inspiração, diversidade e muitas outras coisas para você. Hoje eu tenho aqui na minha frente o Gregório Ballarotti, falei certo? Falou certo. É sócio-diretor da cervejaria Louvada, que já vem empreendendo aí já faz um tempo, estabelecendo uma marca muito forte na nossa capital, que inclusive me trouxe um presente aqui, já vou abrir, a gente já vai sanar essa curiosidade. Vai dar certo. Vai. Gregório, muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, abrir um muito espaço obrigado. na sua agenda, dar essa moral pra gente aqui. Obrigado, uma honra estar aqui. Obrigado. Falar um pouquinho da história nossa e tirar alguma dúvida. Estamos aqui para conversar, jogar a conversa fora. Vamos explorar esse cara da melhor maneira possível, porque a gente tem que aproveitar esse pessoal corrido que depois a gente não consegue pegar de novo, mano. Gregório, como que começou mais ou menos a ideia de montar uma cervejaria aqui em Cuiabá? Fora dos grandes eixos, né? A gente sempre estava acostumado as coisas sempre virem de lá para cá. Exato. E eu sei que a Louvada já está Está indo ao contrário. Isso. A gente está indo daqui para lá, né? Exatamente. A gente começou, nós éramos em 5 sócios e a gente trabalhava no mercado financeiro. Certo. Em 2012, 2013. E a gente tinha começado essa empresa em 2008, bem na crise que aconteceu nos Estados Unidos, então a gente estava meio escaldado com crises, né? Sim. E a gente viu que o Brasil ia entrar numa nova crise, porque o déficit público estava muito alto, foi aquele período da Dilma ali, né? Sim. Que foi um período ruim. A nossa empresa era sólida, tinha sócios e assim, que estavam um pouco sem usar todo o seu potencial. Eu acabei lendo um livro, e esse livro era também de uma empresa, de um grupo de sócios que tinha uma empresa, e eles começaram a diversificar, a montar outros negócios, e cada sócio ia cuidar de alguma outra empresa, assim por diante. E lendo esse livro, eu chamei meu sócio, falei, pessoal, ó... Ele deu uma mexida. Então. Nós vamos entrar numa crise, todo mundo concorda? Concorda, o déficit público está lá em cima, lascou e tal. Vamos montar um outro negócio para diversificar um pouco? Pessoal, tá legal, não sei o quê. E aí, como eu sempre gostei de cerveja diferente, eu falei, ó, tem um mercado que eu acho que pode ser interessante, que é de cervejaria artesanal. Nos Estados Unidos já está muito forte, no sul do país está forte, e aqui não tem nada ainda. Então, assim, tem sempre aqueles dois pontos, né? Às vezes você ser um dos primeiros é bom, porém nem sempre é bom. Às vezes você vai levar muita pancada para abrir o mercado, né? Você pode ficar muito isolado. Você pode, exatamente, perfeito. Então, mas acabou que todo mundo conversou e a gente foi madurando, tendo mais maturidade nisso, conversou com as esposas e tal, tudo aquilo. Tem que ter essa aprovação, né? Elas ficaram bravas, acho que não é boteco, é uma indústria, tá? Mas conseguimos convencer. Sim. E aí a gente começou o projeto, cara, assim, de forma bem técnica. Cara, vamos fazer um estudo? Eu já fazia cerveja com alguns amigos de vez em quando, na panela, bem caseirão, assim. E aí todo mundo se interessou, todo mundo se dedicou bastante, conseguimos financiamento no banco, que foi uma das grandes sortes, né, ter o Banco do Brasil aqui, porque tem a linha de FCO, que engraçado, eu costumo dizer, é mais fácil você pegar uma linha de FCO do banco quando você não tem empresa, do que depois que você já tem. É impressionante, né? Caramba. Mas que bom. Vai ficar a dica aí, tá? Quem quiser montar uma empresa... Vai. E aí a gente começou o projeto, cara. Contratamos um consultor para ajudar a gente a montar, porque é montar uma indústria, né? Já era o intuito de ser uma indústria, não era uma microempresa. Assim. É uma indústria pequena, sim, mas já é uma indústria, né? Então ela já é... Hoje eu falo, tocar uma indústria no ramo de cerveja, ele é muito complexo. Porque você tem que entender da parte financeira, tem que entender da parte de produção, que todo mundo acha que fala, não, tem a produção. Não, um tem setor, a parte logística, né? Dentro da produção. Tem a parte logística, que é uma outra empresa. Então imagina que você tem uma empresa que é só uma empresa de logística. Pois a gente tem isso dentro da cervejaria, né? Aí você tem que ter uma empresa de marketing. Você tem um parceiro, tem que ter, que é fundamental para você consolidar a marca e comunicar com as pessoas. Tem que ter um braço de eventos, porque no ramo artesanal, a gente não tem dinheiro para ficar fazendo propaganda... Na TV, na essas TV, coisas, de né? vez em quando você tenta ali e tal, só para, né? Mas é muito caro, né? E uma das formas que a gente se aproxima do público é fazendo eventos, é participar de eventos, né? Inclusive, então a gente vê muito vocês inseridos através dos eventos. Dos eventos. É a forma que a gente identificou que seria mais eficiente e mais genuína
de se aproximar das pessoas, de gerar experimentação. Acaba sendo mais intimista com o público. Perfeito. Né? Eu vou lá num evento, por exemplo, de rock, já vi você em vários eventos de rock, tá lá o bar tá lá a louvada servindo, aí tem alguns estilos, você fala, hoje eu vou experimentar um diferente, né? Você vai lá e experimenta uma hop, uma Weiss, não fica só na Pilsen, né? Então é a forma da gente se aproximar do público, né? Então tem que ter um braço de eventos. Então, assim, ela é bem complexa montar então, imagina você direcionar funções, escolher pessoas. Né? E no começo é fazer tudo, né? Como tudo no começo é você fazer quase tudo, eu sei né? Que tá é igual você contando agora disso, ter que saber fazer tudo. Então, e aí conforme a empresa vai crescendo, aí você consegue ir montando equipe, né? Mas o início foi esse motivo, foi uma ideia da gente diversificar. E a gente vê que teria uma oportunidade de montar esse ramo de negócio aqui no Mato Grosso. Nós não somos a primeira cervejaria do estado, a primeira é a Cass Beer, de Nova Mutum. Certo. Mas nós somos a segunda, né? E a primeira aqui de Cuiabá. E felizmente a gente conseguiu fazer um produto de altíssima qualidade. Principal, manter esse produto e manter esse produto evoluindo nos últimos anos. Padrão de qualidade. O padrão de qualidade, ganhando prêmios todo ano. E hoje a gente está no estado inteiro já e alguns outros estados do país também, né? Sim. E a gente fica muito feliz que o estado se desenvolveu também no mercado de cervejaria artesanal, né? Sim. Se você for ver, tem eventos aí com 10, 15 cervejarias do estado inteiro. Então, assim, apesar do estado do Mato Grosso ser pouco populoso, a gente já está com uma boa representatividade do setor de cervejaria artesanal. Sim, eu falar bastante. Eu tinha alguns colegas que trabalhavam na indústria metalúrgica, que faziam barris de chopp. E como eu sou do interior de São Paulo, e eles falavam que tinham grandes clientes aqui, que eram um dos mercados que eles mais atendiam, né, fazendo barris de chopp, né? Legal. E na época eu fiquei feliz, né? Porque eu falei, não, a gente estamos ganhando essa representatividade, né? Tá tendo volume, né? E aí dentro, claro, tem os desafios, as coisas do dia a dia. Eu fico imaginando também como você lida com pessoas, que não é fácil nesse processo. Então, naturalmente vai acontecendo aquele processo de filtragem, assim, tipo, deleguei aquela função, a pessoa não desempenhou, ou foi para uma direção que vocês não tinham intenção de ir. Então, é um processo que o tempo todo você está se ajustando, né? Toda hora. Toda hora, né? Sem parar. Eu fico imaginando como que foi, então, a hora que chegou ali, temos uma pequena fábrica, sei lá, quando vocês fizeram os primeiros, não sei se é assim, o produto piloto. Tá. Como que foi vocês, como 5 sócios, chegar num denominador comum a nível de sabor, de direcionamento, de mercado, essas coisas? Cara, então, isso aí foi um 5 pouco... sócios, eu fico imaginando. Mas assim, como a gente tinha outra empresa, então, na verdade, na Louvada, começou 2, né? Então, a gente foi dividindo o tempo e dividindo os sócios, que era a ideia principal nossa, né? Então, eu fui tocar a produção, depois teve o nosso sócio que foi para o comercial, e apesar disso, toda segunda-feira a gente se reunia para ver se as coisas estavam indo no rumo onde os 5 queriam, ou a maioria dos 5 queria ou não, né? Então, tinha até uma certa governança ali de tomada de decisão, desde o começo. Então, assim, cada sócio, conforme a empresa foi crescendo, mais sócio foi vindo, né? E foi um ajuste meio natural, assim. No começo, não, eu vou fazer tal coisa. Aí o cara começa a fazer e fala, cara, você é melhor na produção do que no financeiro. Então tem que ser honesto nesse período, transparente. Cara, pessoal, não tô dando conta. Fulano, você tem um perfil melhor. Até o cara falar que não dá conta, ou a própria reunião. Falar, cara, isso aqui você não tá indo muito bem, vamos mudar? Vem para tal setor, põe outro no seu lugar aqui. Legal ter essa franqueza, né? Se não tiver, não vai. Facilita, né? Se não for assim, fica uma enganação e aí um desgaste muito grande e não vai dar certo. Então, assim, como diz um consultor lá do FBI de negociação, quando você tem um problema, você põe um peixe na mesa. Põe na mesa e abre ele. Porque não adianta ele ficar escondido embaixo da mesa que vai ficar fedendo daqui a pouco, né? Sim. Então a gente tem que resolver o problema quanto mais cedo, de uma forma mais honesta. Se a gente é genuíno, se a gente quer sempre o melhor, pode ser ruim ter uma conversa desconfortável, alguma coisa assim, mas o pessoal percebe que é de forma genuína, pensando no melhor de todos, né? Sim. E aí é ruim hoje, mas no médio prazo é melhor. Então
Então, e você tem que pensar ali, não é em si, né? Tipo, pensar assim na direção que o nosso propósito, digamos, temos uma empresa junto, nosso propósito é essa empresa. Você pensa nela, né? Não pensa assim, o pessoal tá discordando muito de mim. Será que o pessoal... Eu acho que tem muitas essas vaidades em muitas sociedades que não dão certo, né? Tanto eu já tive sociedade e não foi adiante, mas eu acho que aqui já fica um ensinamento já pra gente colocar em prática, né? Você que quer empreender com sociedade, claro que unir forças multiplica, né, a sua capacidade. Mas as dificuldades são, como a gente tocou no assunto falando da relação interpessoal, né? Então esse é um aprendizado, né, pessoal? Vamos colocar isso em prática. Então que não é você, né? O propósito final é a empresa. Se botar o ego em primeiro lugar, vai dar problema. Sim. Aí eu fico imaginando, eu trabalhei numa indústria, né? E aquele processo de bater cabeça também, de descobrimento, vocês passaram também? Ixi, indústria, cara. Achar uma fórmula, errar, dar testa. Sempre teve, né? A gente começou do zero, né? Então, e não é só achar e dar errado. Eu acho que uma das coisas que é uma característica muito importante para quem lida com produto, e quase todos os setores é assim, tá? Mas eu acho que um grande diferencial da Louvada é a gente ser muito insatisfeito com as coisas. No sentido de, cara, tá perfeito. Cara, não dá pra melhorar. Não se acomodar, né? Cara, ganhamos... Essa cerveja é a melhor do Brasil. Na semana que vem a gente fala, cara, a cerveja tá boa mesmo, hein? Passa um pouquinho. Cara, se a gente fizer esse pequeno ajustezinho aqui pra ela... Ela tá em constante mutação. É sempre... cara, estamos usando a caldeira. Cara, o que dá para melhorar a eficiência da caldeira? Toda hora você tem que olhar para alguma coisa e falar assim, o que dá para melhorar? É assim, você chegou no momento, tô satisfeito, está tudo belezinha, é só você entrar na zona de conforto que daqui a pouco você não vê e você começa a perder eficiência, perder tamanho. Então, é sempre insatisfeito no sentido de, cara, dá para melhorar? Dá. Então, vamos todo dia pensar em melhorar tudo. Você costuma entrar na zona de conforto quando você está muito confiante, né? Também. Achei a fórmula em qualquer coisa, né? E aí você, tô confiante, joga no automático e vamos ficar repetindo essa fórmula e aí é a hora que dá errado, né? Acabou, exatamente. E como você falou que você que abraçou a parte da produção, foi porque você já tinha aquela experiência de fazer em casa, Foram as duas coisas. Na verdade, isso ajudou, mas foi um pouco depois da descoberta do perfil. Tinha um sócio nosso que tinha até feito um curso lá em Blumenau e ele iria cuidar da produção. Aí quando começou a gente a suar mesmo, cara, o perfil era outro, né? Ele era um perfil ele era um perfil comercial espetacular e zero perfil de ser chato, de ser técnico, não sei o quê, cuidar dos detalhezinhos, né? Então falou, cara, você tem um perfil comercial, cara, vamos usar onde você é bom. Deixa que outro toca a produção. Aí você abraçou. Eu acabei assumindo a produção, que eu sou um cara mais chato, técnico nesse aspecto, tem né? Que ser, né? Pra se manter padrão é assim, né? Tem que ser, né? Meu pai é assim, ele fica chato assim, grama a grama de... Aí a nossa acabou de passar, ia mostrar pra você. Vamos abrir isso aqui, eu tô curioso, pessoal. Vamos ver o que tem aqui. Caramba, é pesado. Vamos lá. Isso aí é o pessoal do marketing. Se for bom, você agradece eu. Se for ruim, você agradece eles. Já tô agradecido já. Deixa eu ver aqui. Opa, olha só, ainda tem mais suspense aqui, pessoal. O livro do Pescuma ali. Isso, um dos nossos convidados que veio aqui, foi muito bacana o bate-papo. Pescuma foi um grande parceiro nosso, uma pessoa muito boa. Olha aí, Vini. Vamos mostrar aqui. 2 cervejinhas, um copinho pro final de semana. Aqui. Caramba, mano, que bonito. Aí, ó, a questão também do marketing, né, cara? A parte visual, assim, muito bonita, cara. Vou dar um exemplo dessa questão de querer melhorar sempre, né? A gente ficou lá 2, 3 anos fazendo esse... Bota pra cá, Vini. Fazendo esse kit, que é o kit que a gente leva de presente. Sim. E aí eu falei, cara, mas fica um pouco escuro. Certo. Aí eu peguei uma folha sulfite e coloquei aqui atrás, né? Aí eu olhei e falei assim, opa, agora ficou mais claro. Aí depois disso, o que a gente falou? O kit e o papelão por dentro tem que ser branco. Não pode ser papelão, porque senão escurece o produto na gôndola do mercado. Isso aí eu já vi o seu perfil mesmo, né? Nos mínimos detalhes, né? Um capricho, né? Eu sou meio assim, cara, meio perfeccionista. Para produto isso é muito bom, porque você está sempre vendo alguma coisa para melhorar. Isso. De facilitar o processo também, né? Exatamente. Olha aí, Vini.
Coisa, rapaz, eu não sei nem se eu deveria estar tirando, né? Eu espero que sim, põe na geladeira, né? Já, olha aqui. O lugar dessas garrafas é na geladeira. E depois, né, já sabem para onde que vai depois da geladeira, né? Vou deixar elas aqui bonitinha. Cara, parabéns, que material bonito. Eu estudei marketing, sabe? Eu não, infelizmente não concluí, mas é uma coisa que me fascina. Eu adoro Marketing é muito legal. esses materiais assim, sempre me chama muita atenção, observo bastante. Desde a logo, uma logo bem bonita. É uma logo desenhada, né? Foi criada com a nossa primeira agência, parceira nossa, a Henker. Fizeram à mão o desenho. A gente deu... Inclusive, para definir essa logo, foi primeiro exemplo que a gente foi detalhista em cada vírgula. Esse U com esse V aqui, cara, certo. Ele não ficava bom nunca, porque confundia, parecia que podia ser um W, parecia que não sei. Então, essa parte aqui teve que voltar umas 10 vezes para chegar nesse modelo que não ficaria dúvida entre um U, um V, que não fosse W e tal, mas deu certo, né? Isso, ficou legal. Que bacana. E foi todos que participaram desse desenvolvimento? Todos. O começo não tinha. A gente, vamos começar, vamos ver o nome, né? Aí, então, vamos chegar no nome também, né? Eu acho que isso às vezes dá até dor de cabeça, né? Dá muita dor de cabeça. E aí, como que foi na escolha desse nome, cara? Que é um nome também muito bacana também, cara. Então, ele... Tem o Vada também, de cevada. Lembra um pouco, né? De certa forma. Cara, o nome foi várias reuniões também, várias ideias. A agência ajudou com várias sugestões e não chegava em nada que a gente achava legal. E aí eles trouxeram uma expressão. Vou colocar aqui que fica à vontade. O perfeccionismo, né? É isso aí. Aí eles trouxeram uma expressão e nessa expressão tinha a palavra louvada no meio. E eu falei assim, cara, e só a louvada? Aí tava todo mundo, cara, será? E tá, vai, vamos amadurecer, aquele negócio, né? Vamos dormir, né? Põe a cabeça no travesseiro, né? E deixa aquelas ideias. Deixa lá, e aí conversa com amigo, namorada, mãe, tio, parente, vai amadurecendo. Cara, louvada, legal, nome bonito. Mas por que a gente daria louvada, né? Aí a gente, é uma parte de quem gosta de cerveja artesanal, sabe muito bem. A história da cerveja artesanal é muito legal. Não só da cerveja artesanal, da cerveja, né, no geral. A cerveja, ela participou do desenvolvimento tecnológico da humanidade de forma decisiva. Sério? Muito. Desde quando o pessoal que construiu as pirâmides do Egito recebia cerveja como pagamento no final do dia. Já desde essa época? Já desde essa época. Até passando depois, numa época que eu cito bastante, que é na época da Idade Média, em que a igreja cresceu um pouco, e aí você tinha... tem até uma dubialidade na história, tá? Mas você não tinha tanta água em abundância, de tanta qualidade, então você ia na igreja, você ganhava um pedaço de pão e um copo de cerveja para se hidratar e para se alimentar. Porque ela tem bastante nutrientes, né? Porque ela tem... E naquela época que ela era menos filtrada, ela era literalmente um pão líquido, né? Hoje a gente filtra, deixa ela mais cristalina, né? Mas naquela época era menos ainda, né? Então, aí depois... Então, na parte da alimentação da população, do desenvolvimento, depois na parte da refrigeração, quem solicitou para se desenvolver uma cadeia refrigerada foi a indústria da cerveja anos atrás. A pasteurização, que hoje se aplica no leite bastante, também na cerveja, que é o que diferencia, na verdade, o chopp da cerveja no Brasil, né? A pasteurização. Foi feito pela cerveja, foi desenvolvido devido à cerveja. A partir da cerveja, depois aplicado em outras coisas. Depois foi para os outros setores. Interessante. Então, cara, a escala de pH, não tem o pH? Qual que é o pH da água? 5, 3, 4? Cara, isso foi desenvolvido recentemente pelo cervejeiro da Carlsberg, que é aquela cervejaria da Europa. Caramba! Então, assim, a indústria da cerveja foi responsável pelo desenvolvimento de várias técnicas. Imagina a refrigeração aqui em Cuiabá, a gente sem ar-condicionado. Nossa senhora, impossível, né? Inclusive aqui não é um luxo nenhum, né? Nenhum, né? Então imagina, tudo bem, teria se desenvolvido por outro motivo, mas quem deu o pontapé inicial foi a indústria da cerveja. Então ela participa de forma importante no desenvolvimento da humanidade. Aqui nas Américas, né, ficou um pouco banalizada, né? A gente não sabe dessa história, né? Então ficou... Mas a gente queria ter a oportunidade de contar essa história e resgatar a importância da história da cerveja na evolução da humanidade. Então,
o nome combina perfeitamente com essa ideia, né? De louvar o produto, de respeitar o produto. Tanto é que o nosso logo é um cavaleiro, né? Respeitando o produto, algo sagrado, reverenciando, né? Não só de uma forma banal, né? Mas de uma forma importante, né? De como surgiu o produto, né? Diante da importância que ele teve, né? Diante da importância que ele. Então a gente falou, cara, vamos colocar o nome que a gente valorize o produto de forma real, né? E aí o nome casou bem. E é um nome fácil, forte, não gera dúvida, né? Sim, e hoje vocês têm aí uma diversidade de mais ou menos quantas... Mais de 20 estilos. 20 estilos. Existe no mundo hoje, depende do guia de estilos, né? Mais aí de 100 a 160 estilos, né? Mas alguns são bem semelhantes, né? A gente... Que é já coisa que o cara o mais... técnico só que pega, né? Que entende, né? Vou dar um exemplo. Tá, só para que eu acho que é até importante. Aqui nós temos duas cervejas da família Lager, né? Lager é a levedura que produz essa cerveja, né? Esses estilos, né? E aqui nós temos dentro de um guia de estilo de forma técnica, nós temos uma Premium Lager, que a gente acaba chamando ela de Pilsen, porque é assim que no Brasil o pessoal conhece mais. E nós temos uma German Pilsen, que sim é uma German Pilsen, que está dentro, o nome dela é dentro do estilo. Mais essa tradicional aqui seria. Eleita algumas vezes a melhor ou segunda melhor German Pilsen do Brasil, essa cerveja aí, é muito boa. Parabéns. Então veja bem, a diferença que essa é que essa é um pouquinho mais amarga que essa, mas são dois estilos diferentes. Entendi. Se você pega uma Brahma, vai ser uma Standard Lager. Você até acha que é parecido um pouquinho, né? Porque é Pilsen, não, mas é bem mais levinha. Aí você pega uma Skol, é uma Light Lager, mais levinha ainda. Então tem algumas coisas similares e até estilos muito diferentes, como uma Stout, que é uma cerveja escura, preta, amarga. Bem amargona, né? Então, assim... Eu, por exemplo, eu não sou um cara cervejeiro que entende. Geralmente eu sempre vou pro standard, que geralmente é o Pilsen, né? Sim. Mas eu gosto daquelas que tem uma leveza com um pouco do amargor. Perfeito. O que vocês teriam, assim, que atenderia esse... O carro-chefe vai ser a German Pilsen, que é uma Pilsen mais amarga. E leve também, né? E leve. Bem refrescante, bem o estilo o lance que ela meu tem que ser. É esse refrescante que eu sempre busco, então né? você vai gostar muito dela. Certo. Provavelmente eu já tomei, porque a louvada tá em tudo que é lugar aqui, né? A própria Pilsen nossa, ela é mais amarguinha que as cervejas normais. Talvez já me agrade. Talvez já te agrade. Mas se você já falou que gosta do amarguinho, você vai talvez gostar um pouquinho mais da German. E aí tem a outra que é a melhor do Brasil, que é a Hop Lager, que essa é uma cerveja já com uma característica um pouco diferente, porque ela tem aromas bem cítricos, porque a gente coloca uma quantidade de lúpulo bem grande no final do processo, e isso dá aromas de fruta amarela, às vezes tem gente que lembra de maracujá ou de manga. Eu acho que eu gosto disso aí, hein? Essa cerveja, ela é levíssima, ela é bem leve, não é alcoólica, né? Como se fosse uma Pilsen aí do mercado, só que com toda essa carga de sabor e aroma. Então, essas coisas que eu vejo às vezes a cerveja, eu vi mais as cervejas brasileiras explorar às vezes com frutas cítricas. Isso é uma coisa mais do brasileiro ou também é uma coisa que já tem para Então, porque o brasileiro gosta de sempre, né? Você fez essa pergunta e dá um gancho interessante. Essa questão de ser cítrica, a cerveja não vai fruta, não vai nada. Essa característica dela é da variedade de lúpulo que a gente usa. Certo. Então existem vários tipos de lúpulo, que é o que dá o amargor e o aroma da cerveja. Tem lúpulos que dão herbal, amadeirada, assim por diante. E tem lúpulos que dão citricidade e assim por diante. Então, na German, por exemplo, e na Pilsen nós usamos lúpulos herbais. E na Hop nós usamos lúpulos cítricos. Por isso que ela lembra essa fruta amarela, mas não vai fruta. Entendi. É só isso. Mas por que eu falo que foi um gancho bom? O Brasil tem o primeiro estilo de cerveja reconhecido mundialmente, que é um estilo próprio, que é um estilo denominado Catarina Sour. Catarina porque ele foi feito em Santa Catarina, certo. Né? E sour quer dizer ácido na língua inglesa, né? Então, uma cerveja ácida feita em Santa Catarina. E a característica dessa cerveja é ela ser um pouco mais ácida, certo. E ela tem que ter fruta. Então, nós temos uma aqui com laranja e temos uma com framboesa e amora. Então, você toma cerveja, a de framboesa e amora, por exemplo, ela é rosa. E você toma, ela lembra mais um frisante que uma cerveja quase, porque ela é mais pela acidez. Adoro coisa ácida. Eu vou mandar um kit para você degustar e conhecer tudo aqui melhor. Vamos conhecer. E aí sim vai fruta. Aí tem que fruta pela obrigatoriedade do estilo. Tá? Para se enquadrar naquele estilo, você tem que colocar fruta na cerveja. Então, você acha que também a partir disso que começou a surgir, eu já vi cerveja de manga? É possível. Então, eu acho que foi ali que começou essa... E isso tirou o medo da gente colocar bastante fruta na cerveja, né? E aí agora você acaba colocando em outras coisas também, né? Entendi. A gente tem com caju,
que é sazonal, né? A gente lança uma vez por ano só, que é muito boa também. Vocês sabem ainda se também essa coisa do brasileiro, que eu acho demais, né? Que o brasileiro faz. A gente tem exemplo da nossa comida japonesa, que é só nossa, né? Também. Comida japo-brasileira. E dentre outras coisas. E você sabe da repercussão desses estilos nacionais, se foi bem aceito? Então, o Catarina Sour é o único forte até agora, né? Ele está começando a ser relevante. Legal. Fora do Brasil, mais até nos Estados Unidos. Mas mesmo no Brasil é um estilo que não ganhou um destaque tão grande. Entendi. Eu achava que ele iria criar um destaque maior, sinceramente, lá no começo, porque você vai provar, que eu vou mandar para vocês. É bem diferente. Muito diferente, cara. Mas é muito fresco, é muito gostosa de tomar uma cerveja. Entendi. É muito refrescante, é bem legal. Pensa uma coisinha ácida com uma fruta. Geralmente é esse tipo de coisa que eu busco, assim. Por isso eu boto leve, né? E com a acidez que lembra. Com acidez, você vai gostar bastante. Só que não caiu tanto ainda no gosto do público, né? Entendi. Então, isso é maturidade, é conhecimento, questão de tempo, né? Mas a cerveja artesanal, ela demora um pouco, né? Porque você tem que mudar uma cultura, quebrar o paladar, fazer o cara sair da zona de conforto dele. Ele tem que chegar no mercado, olhar aquele monte de cerveja e falar assim, vou pegar uma para experimentar. E ele está acostumado com a cervejinha dele do dia a dia, né? Sim. Então, assim, não é tão simples. Despertar a curiosidade, porque também a pessoa é assim, né? O brasileiro mesmo, ele tem aquela que ele sempre passa todo dia e busca, né? Exatamente. Principalmente o pessoal um pouquinho mais antigo. Meu pai sempre tem o kit, ele sempre chega em casa com o kitzinho dele, da cervejinha dele ali. Exatamente. E então tem que ir aos pouquinhos e quebrando isso, né? Tem que ir desafiando, né? Cara, experimenta. Prova, né? Vai. Eu acho legal que eu lembro quando começou o mercado de cerveja artesanal aparecer e tem o pessoal sempre falando, é coisa de Nutella, mas isso tá sendo... Já tá caindo por terra, né? Já tá entrando no gosto do brasileiro. Né? Não se fala mais nisso, eu acho, já. Tem coisas que são modismo e tem coisas que são tendências. Sim. São coisas diferentes, né? A gente tem que saber separar, Tem que saber separar. A gente até falou, desculpa te cortar, mas a gente tá falando dos modismos, né? Sim. Teve a fase da hamburgueria, que também aparece um monte de aventureiro. Sim. Teve a fase também das cervejas, né? Sim. Tem a fase do podcast, que também já tá um pouquinho, né? E tá sendo filtrado, vamos dizer assim. Então, mas aí vai virando uma tendência no sentido de os aventureiros somem. Sim. E ficam aqueles que querem... não só os aventureiros, tem muita gente boa também que às vezes para de fazer por qualquer outro motivo, né? Sim, verdade. Mas, assim, algumas coisas fazem sentido, né? Por exemplo, eu até citei o exemplo da paleta mexicana, né? É legal, é um picolé, mas não justificava ter um em cada esquina igual teve uma época que tinha, né? Então, assim, não faz sentido ter um em cada esquina, mas é legal ter uma ou outra em algum lugar. Então, assim, quem daquele monte que fez alguma coisa um pouco mais sustentável, teve mais perseverança, talvez está vivo até hoje. Sim. Né? Então, assim, aí tem uma tendência. Podcast, eu acho que é a mesma coisa. Quem trouxer mais conteúdo, tiver mais dedicação ou priorizar mais, isso também vai continuar, né? Então, eu acho que isso é meio em tudo, né, cara? Acho que não deve ser só... E vocês também vieram também nessa esteira aí, também com essa desconfiança, né? Vamos ver esse olhar cético do público mais, né? Sim. E novidade, né? É uma novidade, né? E como vocês viam essa coisa, o pessoal fala, é coisa de gente fresca, tal, mas é natural, né? Sim. Cara, eu gosto muito de olhar um pouco o mercado americano. Eu acho que o Brasil, em muitas coisas, acaba copiando o mercado americano, né? Especialmente coisas que estão relacionadas, hoje em dia, com bastante rede social, com marketing, consumo, né? Essas coisas. Então, o mercado americano de cervejaria artesanal é gigantesco. Muito grande e muito consolidado. Se a gente conseguisse ser 10% do que eles são lá aqui no Brasil, seria um estrondo para a gente, né? Certo. Então, eu acredito que, como lá se consolidou de uma forma bem significativa, eu imaginava que isso no Brasil ia ter também uma certa relevância. Obviamente que o Brasil é um país mais pobre, cerveja é um produto, parece que não, mas é um produto caro dentro do segmento de bebida alcoólica, digamos. Você vê que o Brasil ainda tem um consumo altíssimo de carotinho de pinga, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos já não. O pessoal já é mais acostumado a tomar cerveja, que é um produto, digamos, um pouco mais caro, né? Então, eu acredito que, assim, o nosso mercado existe, é menor que o americano, mas vendo o que aconteceu lá, meio que deu segurança para a gente falar, cara, o Brasil vai ter um mercado bom também. Pode não ser do tamanho do deles, mas também vai ter esse mercado,
porque a cultura é muito semelhante, né? As propagandas, as músicas. A nossa cultura é muito baseada na americana. É muito né? baseada na cultura deles, né? Então... E assim, tanto que a gente vê as grandes cervejarias, elas tiveram que começaram a ser... Ou seja, vocês influenciaram também os grandes, né? Os gigantes, Sim, né? o mercado artesanal cutucou o pessoal, falou, pessoal, estamos entrando aqui, viu? E eles se mexeram, começaram a lançar as puro malte, né? Isso foi bom para o mercado no geral, na minha opinião, porque, com todo respeito às grandes cervejarias, mas há 15 anos atrás, as cervejarias comerciais eram muito ruins. E hoje elas melhoraram muito. Tava assim, claro, é um produto, claro, que enlatado, né, que você compra numa lata, mas tava assim muito na questão da quantidade volumão alto. e tchau, e aí você não tinha muita como comparar, porque era tudo meio ruim, Sim. E cada indústria que você comprava era de um jeito, e hoje eu já percebo que eles melhoraram muito a qualidade, então foi bom para todo mundo. Eles começaram a ver vocês como uma concorrência que eles tiveram que... Eles tiveram, assim, cara, não dá só pra gente mandar eles botar a cerveja a menos 2 graus para não sentir o gosto, não, vamos ter que melhorar o sabor dela de verdade, né? E eles estavam acomodados, né? Eles estão. Alto consumo, volume gigantesco, margens enormes, né? Então, assim, quem acabou saindo ganhando foi o consumidor final, né? Porque todo mundo teve que melhorar para o consumidor final. A concorrência, ela é importante demais, né? Demais. Como que é a nível o Brasil no nível do mundo, assim, a nível de consumo de cerveja, é um dos grandes consumidores? Não. Não? Não. Os grandes consumidores, assim, se você for pegar... A nível de tamanho é o bastante. mundo inteiro, o volume total é grande, mas percentualmente ainda per capita ainda não muito, né? Os principais é a República Tcheca, Alemanha. Lá é natural assim durante o dia, né? Lá não tem esse lá é cultural, né? Não é aqui igual que como fala, só para final de semana, o supérfluo, digamos, isso. né? Lá o cara vai almoçar na terça-feira e toma um copo de cerveja. E é normal. Né? A vida dele é assim, tá tudo certo. E aqui talvez no Brasil, na cultura deles é só um copo de cerveja. Aqui já seria um engradado. Aqui, talvez o cara não tenha um controle. Então, né? olha essas diferenças, né? Essas diferenças. E aqui também, hoje, se você for num restaurante, terça-feira, vai almoçar, pegou uma cerveja, o outro cara vai falar assim: esse cara olha terça-feira assim, né? Tomar uma cerveja já, né? Sempre quando você abre alguma assim fora de horário, você percebe olhares diferentes, né? Então, é cultura, né? Sim, então, sim. E lá eles sabem lidar bem com isso, né? Eu morei na Irlanda em 2006. E eu achava muito engraçado, porque naquela época eu nem pensava em cervejaria artesanal nem nada. Mas você já gostava, já te apreciava? Eu gostava de cervejas diferentes. Naquela época não tinha esse negócio de cerveja artesanal. Nem se ouvia falar. Nem se ouvia falar, né? E lá mesmo na Irlanda tinha cervejas diferentes. Não era assim artesanal, não era craft beer, era cerveja lá, entendeu? E eu ficava muito abismado, porque eu fui lá para trabalhar, estudar. Os pubs abertos desde 9 da manhã e tal, o pessoal chegava, porque o pub lá é um restaurante que funciona o dia inteiro, né? Então o pessoal chega, toma café, tem gente que chega e almoça, outro janta, e à noite normalmente é mais baladinha. Mas eles ficam abertos quase o dia inteiro. Que legal, deve ser. E chegava 9 da manhã, senhores lá de 60 anos com jornal, pediam um pint de Guinness, né? Aquele copo de meio litro, lendo o jornal, tomava o pint, dava lá uns 40 minutos, levantava e ia embora e deu. Então, assim... Muito diferente, né, cara? Aqui é quase que inconcebível uma parada dessa. É inconcebível fazer isso. E se o cara fizer isso, ele não vai tomar um copo, ele vai tomar 3, 4, 5, né? Então, assim, a cultura é guardadas as diferenças, né? A cultura é bem diferente. Você falou em cultura, né? Você tinha falado que viu um livro aqui do Pescuma, né? Que veio aqui. Vocês já trabalharam? Ele já teve uma... Sim, Pescuma é um grande parceiro nosso. A gente já fez bastante parceria junto. Legal. O Pescuma passou por aqui, balançou aqui, porque diante da relevância, né, que ele tem, a gente quer também falar muito com a cultura, ele é um grande representante. E eu posso falar que ele foi quase um padrinho, porque depois que ele passou aqui, a gente conseguiu chegar em mais pessoas, né? Legal. Meio que te valida a buscar coisas maiores. E Pescuma, muito obrigado por ter vindo aqui. Queremos você mais uma vez aqui. O Pescuma, então, ele participou assim na parte da divulgação? O Pescuma, a gente acabou ficando amigo por amigos em comuns, né? E aí, durante um bom tempo, a gente fez algumas parcerias, legal, né? Pescuma, se você puder ajudar a gente a divulgar em alguns eventos... Um cara inserido na cultura e, como a gente estava falando, que cerveja também é mais do que
beber e ficar... É uma Exatamente. cultura, né? É cultura, exatamente. Então, a gente... E ele é uma pessoa de coração enorme, uma ótima pessoa, né, cara? Então, Sim, a gente tem que estar com perto de boas certeza, né? pessoas, né? Eu acho que uma outra coisa importante é a gente estar perto de boas pessoas, né? Isso, sem dúvida. E é por isso que eu peguei esse gancho, né? Porque a gente vendo aqui que cerveja não é só essa coisa de beber, encher a cara, é Exatamente. cultura, né, cara? A ideia, o slogan da cervejaria artesanal no geral é beba menos, beba melhor, né? Sim, Então a ideia nossa é, cara, em vez de você tomar uma caixa, toma três, com mais sabor, com estilos com diferentes, qualidade, né? harmonizando com o que você está comendo, né? Sim, Então, assim, é um pouco do que a gente defende também, né? verdade. Pode ser um estilo de vida, né? Pode ser um estilo de vida, E exato. eu acho legal que isso contribuiu bastante. Eu tive aqui o Xisto Bueno, que não sei se você conhece, do Sala de Conheço. Rock. E a gente estava falando o quanto que também a cultura da cerveja artesanal, nós somos roqueiros, né? Ela também agregou muito pro movimento do rock, né? É, E a gente sempre conversa. vê ela. Às vezes o cara nem é roqueiro, mas ele fala assim: eu vou ter um dia de roqueiro, vou numa cervejaria, vou tomar uma cerveja artesanal, ouvir um rock, É né? isso aí. Então, olha para como que vocês podem ver como que isso aqui influencia nas nossas vidas, né? Influencia. Então a gente tem uma simpatia muito grande, igual eu falei, eu não sou um consumidor assíduo de cerveja, mas eu tenho uma simpatia muito grande porque de várias maneiras ela está influenciando na nossa vida, né? Uhum. E a gente gosta, por exemplo, eu falei para você que fui em Ribeirão Preto, impressionante lá, cara. Eu como roqueiro tava como se fosse na Disney, tipo assim, Sim. inúmeros bares de rock com cervejas artesanais e assim, eu acho que se eu ficasse lá eu ia dar uma desandada nesse mundo aí, cara. Não, às vezes é bom que você vai aprendendo a É, conviver antes de de forma andar, ia harmônica. mergulhar mais nesse É, mundo, ia me mergulhar. aventurar. Mas foi muito legal. E como que é assim? É tranquilo a concorrência? Ela é leal? É tranquila? Médio. Médio. Mato Grosso, eu acho que é até bem honesta Ah, e que bem legal. leal, Isso assim. é Acho que ótimo. as cervejarias artesanais do Mato Grosso, elas conseguiram ter Coexistir bem. coexistir bem, se respeitar. Eu vejo pouca sonegação no Legal. mercado das nossas mato-grossenses, né? Acaba tendo algumas do pessoal que vem de fora para cá, né? Ah, certo. Aí acontece. Agora, fora do estado do Mato Grosso, nos outros estados, eu vejo muita concorrência desleal porque é muita gente sonegando mesmo, né? Sim. E É aí legal vocês terem essa, igual você falou, que ser honesta, porque quando aparecer alguma coisa assim negativa, vocês a se gente defendem, consegue se né? blindar e Se se proteger. unir para proteger o nosso setor dentro do estado, né? Sim, é muito Então, eu importante. acho que isso que é importante. Gerando empregos, receita. Então, e importante o que você falou, normalmente a cerveja artesanal, comparado com as comerciais, o número de emprego que você gera por litro produzido é muito maior, né? Ele é direto, né? Você está precisando ter o cara ali, você tem um serviço, você tem um cuidado com cada uma, né? Então, assim, a gente, proporcionalmente, a gente contribui muito mais com a sociedade, com a comunidade, do que as grandes As grandes elas cervejarias, né? fazem uma coisa muito por atacado, assim, né? E aí é pouca gente, né, para fazer a mesma Muito, coisa, né? muito automatizado o processo. Exatamente. Então, é importante. Empresas médias, pequenas é o que move o Brasil, né? Então, Ah, sim. a É gente a verdade. gente tá nesse tamanho, né? Empresas Sim. médias e empresas pequenas, né? E a Louvada, ela tem, assim, projetos, assim, ainda de expansão, como vocês falaram, vocês não são acomodados, né? Como que Não. é o olhar, assim, a médio e longo prazo, assim? Ó, a gente nasceu aqui há quase 8 anos atrás, Sim, num barracão na Avenida das Torres, e há 4 anos nós mudamos para um outro 100 metros para frente, né? sim. Então, Que é aquele grandão que a gente que é conhece. onde a gente está agora, que é o grandão que vocês conhecem. E aí nós compramos equipamentos novos, tal. Então hoje nós temos uma planta muito moderna aqui, com certeza uma das mais modernas do Brasil, bem desenhadas, bem fluídas. E a fábrica antiga, que era pequenininha, nós montamos com uma sociedade em Porto Velho. Então a gente tem uma fábrica lá em Porto Velho, Ah, que é da Louvada, e a gente tem um sócio, o Leonardo, que toca essa operação lá. Então isso já tem também há uns 3 anos, né? A gente começou logo em 2019, depois veio pandemia, então que deu uma deu freada uma nas boa coisas. freada lá. Mas tá indo bem agora. Então vocês estão ramificando. E nós acabamos de assumir, a gente nem está divulgando ainda tão de forma oficial, porque ainda está ajustando, mas a gente acabou de assumir uma indústria em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Olha, bacana.
para ver se a gente leva aí um pouco de cerveja mato-grossense lá Que você está levando a nossa cultura também, a nossa né? cultura para lá. Então, eu acho que isso é bem legal. E a gente chega lá, eu acho que com uma posição muito legal, né? A gente chega lá, né, assim, com várias medalhas nacionais e internacionais, com melhores cervejas do Brasil. Então, e com uma política e um serviço que faz parte do nosso DNA, né? Então, dos valores que nós temos, das nossas missões, está na parede da empresa lá e a gente sempre fala, a gente é uma indústria, né? Certo. Então, o que a gente tem que fazer é promover o sucesso dos nossos parceiros, né? Então, se eu vendo para mercado, para restaurante, para não sei o quê, dos nossos focos é fazer que esse cara tenha bastante sucesso. Porque se ele tiver sucesso e ele vender mais, eu vou vender através dele, né? Uma via de mão dupla, Tem né? que ser parceiro, né? Então, além da gente focar muito no nosso produto, uma coisa que a gente faz bastante é focar no serviço também. Então, em ajudar o parceiro, em alguma dúvida, ou na instalação que seja, ou que seja em simplesmente entregar o produto na hora certa, que ele sempre pede todo dia, não ter quebra de estoque, assim por diante. E a gente acha que isso é um diferencial, porque fazer isso de forma sistematicamente não é tão simples por bastante tempo. E a gente vem conseguindo fazer. Para você conseguir, você tem que ser, até na visão de fora, um cara chato, né? Tem que ser chato. Tem que ser chato. E criar briga de vez em quando, né? E eu acho que essa seriedade cabe em outros lugares também. Então, eu acho que a gente conseguindo levar isso para São Paulo e implementar isso, eu acho que a gente vai conseguir ter uma cervejaria cuiabana, mato-grossense lá em São Paulo também. Cuiabana, cara. Isso é legal. Mostrando que a gente faz, não é só soja, milho, algodão, faz cerveja. Nós não somos monocultura, nós somos muitas culturas, né? Exatamente. E aí você falou dos prêmios, né? Vamos falar um pouquinho desses prêmios, cara. Como que é? Com certeza devem ser inúmeros critérios, vários tipos de avaliações, mas quais os prêmios, assim, pelo menos que você lembra que vocês ganharam? Cara, então, legal a sua pergunta, porque quando a gente fala assim, ganhou uma medalha, um prêmio, eu percebo que as pessoas não entendem a importância, assim, porque não entendem o tamanho do negócio, né? Como é que funciona? Durante o ano tem vários concursos no Brasil e na América do Sul, na Europa, de cervejas. Certo. Né? Como que funciona um concurso? Vou falar de Blumenau, que é o terceiro ou quarto maior do mundo, em Blumenau, e é o maior independente do mundo, ou seja, que só de cervejaria artesanal realmente. Eles colocam lá num galpão 150 juízes, normalmente, internacionais e nacionais, normalmente meio a meio. Né? Esse ano foram mais de 4.000 cervejas concorrer nos estilos. E a votação é assim, formam-se grupos, né, desses juízes, eles recebem amostras só num copinho e começam a avaliar a cerveja. Cor, espuma, aroma, paladar, pontuações. E vai dando pontuação. Certo. A melhor, dessas 8, a melhor são essas duas. Vai para a próxima rodada. Daqui 4, 5 rodadas, no estilo de Arman Pilsen, essa aqui foi eleita a melhor cerveja entre todas que tiveram aqui. De uma maneira técnica totalmente mesmo, para as pessoas saberem que não é uma coisa... Não tem como, ele nem sabe que cerveja que ele está consumindo. Porque Ele não está vendo copo marca. e vem só o copo para ele. Sim. Então, assim, é totalmente técnica, teste cego, né, digamos. Por pessoas altamente qualificadas que conseguem identificar pequenos defeitos assim que passa desapercebido por 99%. Fala muito em notas, aroma. Isso, essa é a parte fácil, tá? Tem a parte técnica que é de defeitos assim, que é bem minuciosa. Deve ser o cara se qualificar para isso, né? Dá trabalho. Até interessante se um dia achasse alguém que faz esse tipo de trabalho assim, para saber como que é, né? A gente tá querendo esmiuçar vários detalhes aqui. Sim. Então, à medida que eles vão provando, vai dando a pontuação, é uma ficha bem extensa sobre cada detalhe da cerveja, é importante, tanto a espuma, quanto a cor, quanto está translúcida, quanto não está. Aí vem a parte do aroma, sabor, se tem defeito, se não tem, se está dentro daquele estilo, né? Sim. E aí depois de 4 dias de julgamento, descobre-se as melhores cervejas de cada estilo, né? É complexo e com bastante concorrência, né? Sim. Então assim, quando a gente São vários motivos que fazem ficar... Quando você ganha, você vê que... E uma coisa que a gente fica muito feliz, que eu sempre repito quando eu tenho a oportunidade, é que a gente manda para o concurso essa cerveja aí, esse lote, que é o que estava no mercado, que é um tanque grande nosso. Não faz algo especial. Não faz um lotinho para lá, entendeu? Então, quando a gente ganha
E aí, de vez em quando, o pessoal fala, pô, Gregório, parabéns, vocês ganharam, não sei o quê. Eu falo, cara, você tá A cerveja tomando... que tá tomando é que o aquela juiz... ali, cara. E ela que ganhou. Então, você tá tomando a melhor Hop Lager do Brasil agora, né? E ali dentro, vocês também tem que ter um cara assim, ou é vocês mesmos que já desenvolveram? Na indústria aqui, é a gente, né? Ah. A gente já contou com Como que é o outros nome desse profissionais, profissional? né? Esse é o sommelier. Essa é a função do sommelier de cerveja ou mestre cervejeiro. O mestre cervejeiro também tem que ter essa capacidade e habilidade de identificar esses defeitos, né? Para saber votar. Mas a profissão seria o sommelier de cerveja, né? A gente conta com vários parceiros ou profissionais que a gente às vezes contrata para dar uma consultoria, que a gente também tem essa ideia de vez em quando é bom trazer alguém de fora para dar uma olhada. Porque às vezes você se acostuma com o seu próprio negócio, né? Vem de fora, o cara externa, olha, né? a gente, né, tira o viés nosso, né? Então, obviamente, a gente se desenvolveu para isso, então hoje a gente tem que saber avaliar a cerveja de uma forma bem técnica, mas a gente sempre também está trazendo pessoas de fora para contribuir com isso, né? Legal que vocês não se acomodam, né? Isso tá sempre com esse incômodo assim que faz. É muito fácil se acomodar, né? É muito fácil. Confortável, né? Sim. É aquilo que a gente estava falando, você fica muito confiante que aquilo tá do jeito que você quer e você não altera mais. E aí que é quando você cai no erro, né? É aí que você não percebe, você começa a perder aquele brilho da marca, o brilho do negócio, até a equipe se desmotiva um pouco, porque não tem nada mais de novo acontecendo, entendeu? Então, Isso. eu acho que... Mas é cansativo, tá? Você todo dia um acordar e processo. estar insatisfeito com alguma coisa. Você não descansa, né? Você não descansa, mas faz parte. Faz parte, né? Faz parte. A gente tá também no nosso processinho aqui, dia após dia, tentando... Mesmo, aposto que todo dia que você chega aqui, você fala, cara, acho que eu vou colocar mais uma dia. coisa ali, eu vou Sim. mexer mais aqui, vou ajustar não sei o quê. Tem que melhorar a imagem, tem que melhorar o áudio. E é assim mesmo, cara. É a vida, né? Isso aí você pode colocar. evolução. A gente pode colocar isso na gente também, né? Que o ser humano precisa muito disso também, né? Com certeza. Tem que como- estudar, Como aprender. tanto, né, no crescimento pessoal, mas como parente, filho, marido, né, esposa, a gente tem que estar sempre buscando isso daí, que acho que é a mais difícil quando é no pessoal mesmo, É né? mais difícil, né? Porque daí não tem muita questão técnica, né? É um Numa lance de empresa, feeling, você né? fala, cara, ó, a cerveja não tá boa por causa disso, ou a cerveja tá boa por causa disso, as contas têm que fechar por causa disso. Sim. Numa relação marido e mulher, não tem muito certo e errado. É o acordo que vocês vão chegar ali para manter a paz em casa, né? É verdade, cara. Eu acho legal que vocês falaram naquela parte do processo, quando vocês falaram, vamos abrir uma cervejaria, e vocês pediram a aprovação em casa, né? Tem que pedir, cara. Tem que pedir, né? Não, É assim, família é assim, né? família assim. A aprovação da parceira, dos parceiros. Você resolveu casar, você tem um sócio, né? Ou uma sócia, né? Eu achei muito interessante esse lance de você ter vários sócios. E tem que respeitar, consultar, conversar. Sim. Até porque é uma decisão importante, né, pessoal? O tanto que mudou a vida, né? Como que foi para vocês, né? Toda a empresa, todos nós temos momentos difíceis, imagino que vocês tiveram, mas eu imagino que talvez para todos nós, assim, recente, foi a pandemia. Ela também deu uma impactada. Impactou. Sim. O ramo de cerveja artesanal ele é caracterizado por ter o maior volume de vendas ser através de chopp. E chopp é reunião, né? O chopp é restaurante, mercado, ou reunião, ou evento, né? Sim. Então, assim, na pandemia, os restaurantes fecharam, a reunião acabou e não teve evento, né? Certo. Então, assim, a parte de venda de chopp foi bastante impactada no nosso caso. Felizmente, a gente tinha uma venda de garrafa já... Tiveram que direcionar mais para... Direcionar mais para a garrafa. A gente já tinha bem desenvolvido esse caminho, né? Mas, obviamente, que a venda cai bastante, né? Porque os maiores vendedores estão fechados, né? Por outro lado, o Mato Grosso, ele não foi tão rígido quanto São Paulo, por exemplo, né? Então, assim, a gente sempre tinha... Sinop está aberta, então manda para Sinop, tem um cliente que está vendendo. Agora fechou Sinop, abriu Primavera. Então, assim, a gente nunca parou. Mas diminuiu bastante, com certeza. Teve que dar uma enxugada, talvez, na capacidade de produção, ou não? A gente acabou... A gente pegou recurso em banco e... Porque uma coisa que a gente fez uma breve reuniãozinha com toda a equipe logo no começo da pandemia, e uma coisa que eu falei por motivo de caixa, a gente não vai desligar ninguém, porque o pessoal também não vai conseguir achar emprego em outro lugar. Então, assim, a gente manteve todo mundo na empresa durante todo esse período, pegou dinheiro no banco para pagar e honrou com todos os compromissos, porque
cada um também tem sua vida, né, cara? É. Então, assim, então a gente achou que na nossa posição a gente conseguiria ajudar melhor a nossa equipe, né? E vocês entendem a importância, né, dos seus parceiros ali, né? Total, né? Quem trabalha o dia a dia da empresa é a equipe. Eu tô aqui e o pessoal tá lá trabalhando, eu vou voltar, vou lá trabalhar também. Mas se ele não estivesse lá agora, não ia estar rodando a empresa. E como vocês também têm um padrão muito de vocês, que vocês criaram, eu imagino que isso aí já está na mente dos colaboradores. Espero que sim. E cada troca é muito difícil, não é fácil, né? A pessoa entrar e absorver isso, né? Imagina que você está lá com uma pessoa que está trabalhando, que já identificou a cultura da empresa, que você já sabe lidar com a pessoa. Porque tudo isso tem um custo, né, para você. Tudo isso tem um custo que não seja nem financeiro, que seja de desgaste, de aprendizado, né, e assim por diante. Então, assim, a ideia nossa, a gente inclusive, conversando às vezes com alguns amigos, o pessoal fala, vocês são muito pacientes com a equipe, tá? Em muitas outras empresas, o cara fez isso de errado, tem que desligar ele. E eu falei, cara, a gente tenta lá dar muita chance. Sim. Cara, chama o cara, conversa, ensina, faz, né? Porque ninguém nasce perfeito. Se o cara... Uma coisa que a gente só separa muito é o dolo, né? Se o cara fez de má fé, aí não tem negociação, né? Agora, se o cara fez sem querer, cara, vamos tentar ensinar o cara, vamos treinar, vamos dar uma chance. Então, além da gente ter essa característica meio paternalista demais, no sentido de querer ensinar bastante, dar uma chance, a gente acha que ter uma equipe mais madura e antiga é legal, né? Eu vejo quando você... Vamos dizer que você seja cliente da própria empresa, da sua empresa familiar, né? É mais fácil até. Com certeza deve ser muito confortante e de uma certa forma seguro o cliente de vocês ligar para lá e fazer o pedido e falar com você toda vez. Sim, com certeza. Agora imagina que liga esse mês é você, no mês que vem é o João, no outro mês é a Maria, o cara fala, pô, e aí? Cada hora muda essa pessoa, você perde a confiança na empresa, né? E a gente lida isso com os nossos fornecedores, é sempre a mesma assim, coisa, ou né? com alguns compradores. Eu falo assim, fulano, e aí, vamos fazer um pedido esse mês? Ah, não é mais eu não, estou em outro lugar agora. Fala com o fulano, já não é mais aquele número. Acaba que às vezes eu tenho uns 10 telefones daquela empresa. Aí tem que explicar tudo de novo pro cara, aí o cara faz o pedido errado, aí não sei o quê. Aquele não tem... Às vezes você já adquiriu um padrão, né, com aquele outro comprador, né? Então ele já sabe certinho, tal. Aí esse daqui você tem que ensinar de novo. Às vezes já teve pedido absurdo, assim, falei, não, calma, amigo. Não para mim, como eu sou vendedor também, para mim seria ótimo esse pedido, né? Eu falei assim, não, mas calma, essa quantidade aí não comporta, o produto vai emperrar aí, você vai achar que nosso produto é ruim, não vende, ó, aí pro seu mercado, tanto assim, já, entendeu? Perfeito. E aí é assim, né, o processo, né, cara? Muito legal. É isso aí. É desse jeito mesmo. Mas a gente tá aqui, mano, estamos aprendendo. Para mim tá sendo legal, tô entrevistando várias pessoas, né? Sim. E cada dia é um aprendizado. Agora eu tô aprendendo mais um pouquinho de como que é fazer, inclusive a questão das sociedades, que é uma coisa que eu sempre coloquei na minha vida, cara, a tal da sociedade não dá mais. Mas você mostrou uma coisa diferente aí, vamos absorver isso e tentar colocar. Cara, a sociedade, eu acho que ela é muito boa no geral, porque normalmente você consegue usar características boas de cada um. Sim. O grande desafio na minha opinião, primeiro, ser sócio de pessoas boas, de boa índole, né? Sim. Isso aí em qualquer coisa na vida, mas às vezes você pode pegar uma pessoa de má índole e é um problema, né? Tirando isso, o resto é ter um pouco de clareza e falar assim, cara, ó, vai ser ruim essa conversa, mas a gente tem que ter, cara. Tem que entender que talvez o primeiro intuito da sociedade é unir qualidades, né? Perfeito. Somar as qualidades, né? E saber tirar as arestas dos outros defeitos e pensar sempre no melhor da empresa. Porque mesmo que gere algum desgaste entre os sócios, vai se entender que é pensando em prol da empresa. Que no final das contas vai beneficiar todo mundo. Talvez, né, na correria do capitalismo e tudo mais, as pessoas estão muito condicionadas a sempre imaginar assim, vou arrumar um sócio para unir investidores. Só pessoas que... Pode ser. Mas quando eu acho que você só vê isso, eu tô precisando, é tanto, mas eu preciso de um sócio para unir mais tanto para, sei lá, comprar aquele prédio. Eu acho que só isso puramente pode ser perigoso, né? Isso aí são os fundos, né? Então, assim, aí tem que aí é preto no branco, né? Aí não tem conversa. Ó, investi tanto, o retorno é esse, não deu certo, tchau, você põe outro cara. Então, aí fica... né? Então, o negócio fica mais... Eu acho que a sociedade, na nossa dia a dia, né?
mesmo que seja um sócio investidor, que seja um sócio que traga ideias, que traga conversa, que traga opiniões, traga experiências, né? Sim. Então, acho que isso, no mundo das startups tem bastante, né? Que é o tal do smart money, né? Não é só o dinheiro, é o dinheiro com conhecimento, com benchmark, com networking. Então, Sim. não só o dinheiro por si só, é somar os sócios pelas pessoas, né? Ou pelas instituições, né? Isso eu acho bom. Agora, tem um lado da relação, da conversa, do estresse, e aí tem que saber engolir sapo também. Sim, tem que saber engolir sapo. Imagina como que deve ter sido esse processo para você, né, cara? Mas acho que é igual pra todo mundo. Tem as partes boas, ruins, as risadas, os choros, e segue o jogo. Então... Legal. Então hoje não precisa nem dizer que a Louvada é uma cerveja consolidada e está abraçando cada vez mais o nosso território nacional, né? Estamos trabalhando para isso. Sim, que legal, cara. Bom saber. A gente tem uma coisa legal também que a gente não divulga de forma grande, mas a gente fala aos pouquinhos. Todas as cervejas nossas, elas não têm glúten. Certo. Que é um inimigo, né? O pessoal tá falando bastante, né? Assim, a maioria das pessoas não tem nada contra o glúten, né? Sim. Digerem o glúten de forma tranquila. Sempre teve na nossa vida aí, né? Nos últimos anos, os últimos bons anos, né? Ele aumentou muito porque a evolução dos cereais, né? Para melhorar a fofura do pão e assim por diante. Então, o trigo hoje tem muito mais glúten do que o trigo antigo, né? Certo. Então, por isso que tem começou a aparecer mais alergias a glúten, né? Mas, de qualquer forma, por que a gente tirou o glúten das nossas cervejas? Porque já faz muito tempo isso, tá? Porque não muda em nada o paladar. Para quem não tem problema nenhum com glúten, então não muda absolutamente nada. Mas tem muita gente, às vezes, além dos celíacos, né, que não podem consumir, mas tem muita gente que às vezes tem um pequeno desconforto e o cara não sabe o que é. Ele fala assim, é algum sabor que não... eu não gosto muito de cerveja porque eu fico muito inchado, fico muito empachado, eu tomo então uísque, eu tomo vinho. Será? Mas sabe por isso? E aí o cara chega, por que a Louvada não fica tão inchada? Esse cara às vezes tem uma pequena alergia a glúten e nem sabe. Será que pode ser o meu caso? Porque eu nunca fui fã de cerveja. Então eu sempre tô procurando, por isso que eu falo mais leve, porque o que eu sinto é isso. Tipo, rapidinho já... E às vezes eu começo já até a ter dor de cabeça, eu não preciso ter a ressaca no dia seguinte. Sim. Sei lá, se um dia eu parar pra beber com meus amigos, assim, eu tomar, sei lá, na terceira garrafa com meus amigos... Você tem dor de cabeça? Dependendo de alguma marca, alguma coisa do tipo. Então pode ser. Testa. Eu vou mandar a amostra. Opa, vamos lá. Depois você me fala. Meus amigos cervejeiros vão ficar com uma inveja agora. O vocalista da minha banda, ele é viciado em cervejas artesanais. Todo lugar que a gente já viajou para tocar, ele sempre procura um bar e pega a cerveja ali mais diferente ali e toma. Legal. Algumas vezes assim, eu falo assim, meu Deus, como você toma isso? Uma vez ele comprou uma preta assim, que era tão forte. Eu falei, caramba, isso é uma cerveja, não parece? A gente tem dessa lá. Tem? Legal. Mas olha só, você abriu minha mente. Talvez o meu problema pode ser alguma coisa. Você tem uma pequena alergiazinha ali que você convive ali com o pão e tal. E eu vou te falar, não tô fazendo média. Às vezes que eu tomei, sempre me agradou bastante. Aqui em Cuiabá, vocês estão todo que é canto, né? E eu não tive essa sensação. Olha aí, cara. Pode ser, né? Talvez a gente tá resolvendo um problema aqui. Tá vendo? e pega a banda, seus amigos um dia, vamos lá visitar a fábrica, cara. Visitar o processo produtivo. Se eles ouvirem esse convite agora... mas espero que ouçam, né? Sim, vão ouvir, vou mostrar para eles. Legal, cara, bacana. Então, olha só, eu vou agora fazer um teste esse final de semana, vou fazer um teste, vou me dedicar a esse teste. E provavelmente... né? Vai ser bem sofrido. Mas agora, para mim, parece... Espera aí, só um segundinho. Parece que você resolveu Espero que seja, que daí tá fácil. E isso vai também resolver para muitas pessoas, né? Eu sempre tive esse desconforto, cara, impressionante. A cerveja o chopp, ele tem glúten? Os nossos não. Porque eu sempre também, naturalmente o chopp sempre é mais agradável, mas sempre quando eu fui mais pro lado do chopp, sei lá, alguma coisa na composição é diferente, também sempre foi mais tranquilo. Mas... acho que estamos desatando um nó aí, né, na minha vida aí. Tomara. Mas beleza, vamos combinar um dia, você manda umas amostras, os caras da banda vão ficar morrendo de inveja, mas a gente vai marcar mas também. Mas daí você leva ele para visitar lá. A gente sempre faz tour nos sábados, né, lá na indústria, legal, né? Vocês têm esse momento? Já tem esse momento. Então o pessoal já chega, a gente já faz o tour lá com o pessoal.
mostra os tanques, como é que é o processo, e é sempre muito legal. Todo mundo sai do tour e fala assim, cara, não imaginava, que legal. É sempre um aprendizado muito legal, assim. Então, Sim, aproveitando só esse detalhe, a gente vamos caminhando para o fim, porque você deve ser um cara ocupado, você já deve ter seus compromissos aí, mas a questão, você falou que vocês fizeram um alto investimento na questão da produção, é muito interessante, né? Porque o investimento na produção reflete na qualidade do produto, né? com certeza. Então, mais ou menos, não precisa falar em números, mas como que é essa atenção, sei lá, em ter o melhor, sei lá, caldeira, melhor não sei se tem filtragem, o que tem. Tem tudo. É a escolha também da matéria-prima, né? Você falou que tem os tipos de lúpulo e tudo mais. Como que é essa... Assim, como tudo, matéria-prima é fundamental para você ter um produto bom de qualidade depois, né? Essas matérias-primas, tipo lúpulo, são todas importadas? Lúpulo, sim. O Brasil está começando a produzir um pouquinho de lúpulo Rio de Janeiro, Santa Catarina, mas assim, bem incipiente ainda, né? Nada muito grande. É o começo, esperamos começo. Perfeito. É isso aí. Igual a soja na década de 70 do Mato Grosso. Nem tinha nada aí, né? Uhum. Mas hoje a gente importa todos os nossos lúpulos, ou vem da Alemanha não, da Europa como um todo, né? Às vezes da Alemanha, mas dos Estados Unidos tem bastante lúpulo também, tem alguns que vêm da Austrália. Caramba! Cada uma tem uma característica, mesmo, né? É porque têm características diferentes, né? E a gente quer isso diferente para cerveja. Para cada estilo. Para cada estilo. O malte a gente compra nacional, o malte Pilsen, né? Que é o malte base de quase todas as cervejas, e de uma cooperativa lá do Paraná. E essa cooperativa ela é importadora oficial de alguns maltes da Alemanha e da Bélgica, que são os maltes especiais, né? Então, assim, a gente usa o malte Pilsen nacional e usa os especiais para fazer os sabores diferentes, né? Então, entendi. Como se fosse... o lado mais caprichado da coisa. Vou fazer uma Viena, né? Com uma cerveja avermelhada. Então, você tem que usar um malte cara red, que dá um gostinho de caramelo e vermelho, né? E a cerveja fica vermelha. Você vai fazer uma stout, tem que ter um malte escuro para dar o sabor e a cerveja ficar bem escura. Então, esses maltes especiais são importados e o malte Pilsen é nacional. Então, isso é muito importante, que se tiver malte ruim, a cerveja vai ficar ruim. Se tiver um lúpulo velho, a cerveja não vai ficar fresca. E os equipamentos são importantes por dois motivos. Um, para você ter eficiência e ter um custo sob controle, né? Uhum. E a outra coisa é para você ter padronização e repetibilidade, né? Então, a gente investiu numa boa automação, nós usamos softwares de automação de grandes cervejarias, inclusive, porque a gente consegue ter um controle maior e uma certeza de que, cara, a cerveja de hoje vai ser igual a de amanhã, que vai ser igual a de outro, né? Que é uma das poucas críticas que eu ainda faço para o mercado artesanal como um todo. Certo. Né? Como o artesanal por si só, que é o nome legal, já diz, né? O cara quer fazer ali de uma forma mais artesanal, e é ele que está fazendo. Mais então no feeling dele, mais talvez. no feeling. Agora, hoje eu vou testar um não sei o que diferente, hoje eu quero testar não sei o que. Acaba que ele não consegue ter uma padronização tão grande do produto. Sim. Isso é um pouco ruim para o mercado como um todo, porque imagina você que não conhece nada de cerveja. Aí você vai um dia no mercado, vou experimentar essa cerveja, comprei. Pô, gostei dessa cerveja, cara, legal. Aí você vai na semana que vem de novo no mercado, vai comprar, vou comprar aquela cerveja que você toma. Mas agora tá diferente, agora eu não gostei. Isso é ruim. É ruim, né? Verdade. Então, assim, é legal para quem entende que o mercado pode ter essa variação, mas para o público em geral não é bom. Não vê dessa maneira, tem né? que Porque ser repetível. às vezes ali na primeira experiência aquilo te conquista e na segunda você perde ele ele te perde, né? E aí você fala na terceira, fala, cara, acho que vou na minha do dia a dia que eu sei que vai ser igual e não vai mais para as artesanais, né? E eu imagino que lá vocês fazem muito tentativa e erro para quando vocês estão fazendo os testes, né? A gente tem um mini laboratóriozinho que a gente fala, que é como se fosse uma mini fábrica dentro da fábrica, que é só para fazer testes, desenvolver receitas. E é muita anotação, né? Cada variação que você faz, olha, essa daqui teve um pouquinho mais, vamos ver o resultado. Você mede tempo, temperatura, pressão, pH, o processo inteiro, sem parar. Cada extrato. Depende da hora, cada 5 minutos, depende do momento, diariamente. Então, a cerveja demora 21 dias para ficar pronta, né? Mais rápida. Então, no processo quente, que é o começo do processo, a cada 5 minutos tem uma medição. E depois que ela vai para a fermentação, aí é 1 ou 2 medições por dia para acompanhar a fermentação, maturação e assim por diante. Né? Legal. Hoje, né, para a gente finalizar, Gregório, eu vi, hoje mesmo, eu tô o tempo todo ali no Instagram, virou um trabalho meu estar no Instagram, eu já vi, tem algum evento que vai ter, acho que esse final de semana, que eu já vi lá a marca Louvada lá já apoiando. Vocês estão
alastrado aí, né, no meio dos eventos aí. A gente está tentando, né? Sim. Não é fácil, porque evento é muito trabalho, é muito custoso, mas, de novo, é a forma da gente estar próximo ao nosso público, né? Então, e nada melhor eu do acho que eficiente, porque é aquilo que a gente falou, porque é intimista. É. Você tá dentro do evento, a pessoa, além de já se associar à marca, né, dela tá entrando no seu subconsciente, você pode ali provar, né? Perfeito. Na TV, na mídia tradicional, é uma coisa por atacado, superficial, né? Igual a gente já viu inúmeras grandes cervejarias falar, mudou a fórmula, alguma coisa, aí você vai por uma curiosidade, não é nada daquilo. Então, tipo assim, eu acho que é muito eficiente, assim, é mais direcionado, né? É. Acho Eu concordo com você e é por isso que a gente se esforça tanto para fazer isso, né? Mas é bem trabalhoso, é bem cansativo, tem que ter uma equipe bem organizada, dedicada. Sim, foi uma das coisas que me atraiu a atenção, né? Eu gosto de marketing, falei para você que estudei marketing e foi uma das coisas que falei, pô, os caras estão sempre inseridos aí. Acaba que vocês são já, na minha mente, por exemplo, vocês estão sempre vinculados à cultura, sim, porque vocês estão nesses eventos, Bom saber né? disso. Sim, e como a gente disse, né? Cerveja também é cultura, né? Cerveja é cultura totalmente. É verdade. Faz parte de toda a cultura da humanidade, não Sim. só cultura em si, né? Mas o desenvolvimento como a gente citou aqui, né? Sim. O desenvolvimento da humanidade e quando você começa a estudar um pouquinho mais, a cultura fica muito mais clara, porque você vê como que cada estilo de cerveja surgiu em cada determinada região do mundo por uma característica cultural dos caras, entendeu? Porque de uma maneira superficial as pessoas estão achando que é sempre só voltado a algo recreativo. Exato. E é muito além disso, né? É muito além disso. A gente tem muito a aprender com as culturas de onde começou, né? Igual você falou na Irlanda, que o cara toma assim naturalmente no almoço, né? Exatamente. Muito bacana. E fica uma relação mais bonita, né, com o produto, né? Não sim. fica uma relação só de, desculpa o termo, bunda lelê, né? Fica uma relação de um alimento, um suco, uma bebida ali, que você consumindo de uma forma consciente é uma experiência, é um alimento e assim por diante, né? Então é isso aí. E é isso, pessoal. Aproveitando, né? Aqui também, cerveja também é cultura. E a gente traz cultura e conhecimento para você. Eu acho que esse conteúdo aqui merece um like, não merece, Gregório? Com certeza. A conversa ficou muito leve, informativa e agradável. Agradável. Foi muito bom o papo com você. Eu acho que a gente merece esse seu like, pessoal. Ó, para você, ó, é só um movimentinho assim que não te custa nada e pra gente é um grande combustível. A gente que tá tentando se consolidar aí nos podcasts, né? Não é nada fácil. Então, ó, clica no like, se inscreve, aciona o sininho. E aos pouquinhos esse papo aqui, essa informação vai chegar em muito mais pessoas, viu? Então foi um papo muito rico. Muito obrigado, Gregório. Cara, obrigado pelo convite, um prazer. Sim. Parabéns pelo projeto, obrigado. Parabéns pela postura, pelo ambiente, muito legal. Bacana. Vai pra frente. E parabéns pela capivara. A nossa capivara, né? Olha só que interessante, né? Ela de Poconé. Eu acabei comprando na China, né, para vir para cá, né? Olha a volta que ela deu para chegar aqui, um animal da nossa região, né? E a gente está sempre querendo. E que engraçado, né? Eu vi que você tem aqui um mestre todo bordado. Sim. E eu comprei em Blumenau esse ano uma capivara bordadinha igual. Olha só, lá em Blumenau também. O que a gente tem aqui tá sendo explorado em outros lugares, a gente tem que explorar. Eu tô até pensando em talvez abrir uma lojinha, porque o que tem de gente que adora ela foi até, ganhou um nome, eu fiz uma enquete, o pessoal deu o nome para ela de Capivera. Então é a Vera, né? Tá bom. Vera pros íntimos, prazer, né? Vera. É isso. E ela, representa, né, nossa região, Com né? certeza. E a gente está tentando também, nós queremos levar a nossa cultura, a capivara. Inclusive, eu estou pensando em abrir uma lojinha, porque tem de gente que quer comprar, que pergunta onde que acha. Eu não posso perder essa oportunidade de mercado, né? Vamos fazer fazer alguma coisa, né? Isso. Gregório, mas muito obrigado novamente pela sua presença. Foi um papo daqueles que, assim, eu tava aqui só me alimentando desse papo e se deixar, a gente não para não, cara. A gente vai mais longe, mas o espaço tá aberto. Obrigado. Quando vocês tiverem novidades aí, a gente pode conversar de novo, vir aqui falar. E eu vou contar para vocês, quando eu fizer os testes lá, compromisso, o Gregório fez esse compromisso comigo, eu vou experimentar, ver se o meu problema é o glúten lá e vou contar para vocês, viu, pessoal? Muito obrigado pela presença. Você quer mandar algum recado, pessoal? Desculpa, falar das redes sociais, né, pro pessoal conhecer, como se precisasse, né? A Louvada tá aí,
Mas qual que... Você sabe as redes O sociais? principal é o Instagram hoje em Sim. dia, né? Com a Cervejaria Louvada. Tem também LinkedIn, Sim. Facebook, mas o Escreveu Instagram chega Cerveja lá. Louvada já... O Cervejaria Louvada aparece lá. Sim, E a gente está sempre postando lá alguma novidade de produto, ou algum evento que a gente vai participar, algum evento que a gente vai fazer, sim, ou alguma ação de sustentabilidade que a gente faz, que a sim. gente é bem preocupado com essa área também. Certo. Acho que a gente vai conseguir um certificado legal de lixo zero, Muito bacana. que é essa tratativa. E é legal porque não só para quem é fã da marca, mas também empresários, né? Fala, puta, Sim. legal também a empresa tendo essa iniciativa, né? De cuidar aqui, jogar o lixo no lugar certo, reciclar e tal. Coisa que não custa nada, é só trabalhar e botar processo na empresa. Mas aí segue lá a gente e quem quiser conhecer a fábrica aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, ou estiver passeando aqui no estado, a fábrica está de portas abertas. Será um prazer receber a todos. As redes sociais muito bem trabalhadas e eu tenho que agradecer a Rose que me atendeu. Nosso gerente de marketing, a Rose. Vou acionar mais a Rose lá quando a gente for fazer algum outro bate-papo. Obrigado, Rose. E pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que tenham gostado. Cultura, conhecimento, empreendedorismo, né? Veio aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma próxima, viu?